Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente eu queria fazer 2 registros a esta casa. O primeiro trata-se do falecimento do atual governador do estado do Piauí e ex-senador da República aqui nesta casa. Falecimento do senhor Joaquim Antônio Neto, mais conhecido como Joaquim de Félix, que era o pai do atual governador do nosso estado, o estado do Piauí. Um homem do sertão, nasceu no semiárido, regiões inóspitas, sem água, sem energia, a época em que convenceu o filho, que passou por esta casa e hoje é governador, o nosso Wellington Dias, cujo sonho à época, há mais de 50 anos, era ser vaqueiro. Era o sonho do Wellington. Então, o seu Joaquim de Félix, um homem pouco letrado, mas um trabalhador rural, um pequeno comerciante, lá nas regiões do Itaim, da Oeiras do Itaim, onde ele nasceu, depois migrou para Oeiras, etc., chegando até Paz Landim, onde foi prefeito e vereador. Então, eu queria fazer esse registro e o faço cumprimentando, abraçando mais uma vez a todos os familiares do nosso imortal Joaquim de Félix. E também registrar, há poucos instantes veio a falecer na cidade de Teresina também, um homem quase centenário, de 98 anos, médico, ginecologista, obstetra, um dos fundadores, criadores, inspiradores da Universidade Federal do Piauí, um homem que fez uma história lá naquele estado, e especialmente em Teresina, que é o falecimento hoje do doutor Ursulino Martins. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, domingo foi celebrado o Dia das Águas, o Dia Mundial das Águas. Mas vamos falar da seca, a seca do Nordeste, no Brasil também. A seca é um fenômeno climático relativamente frequente, cujos ciclos intermitentes atingem até mesmo regiões costumeiramente úmidas, como aqui eu vejo os companheiros senadores lá da região norte do Brasil. Ela é mais frequentemente associada ao Nordeste, motivo pelo qual a estiagem geral, que vem caracterizando o último período chuvoso, levantou fortes sinais de alertas ao ameaçar o abastecimento de água de grandes aglomerados urbanos do Sudeste, a exemplo de São Paulo, de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. Essa situação, de resto penosa e lamentável, teve ao menos o condão de recolocar em discussão o tema do correto aproveitamento dos nossos recursos hídricos. Essa, na verdade, é uma preocupação que o Brasil tem relegado a segundo plano, em vista principalmente de suas aparentemente inesgotáveis fontes de abastecimento de água. A crise atual, porém, abalou todas essas falsas noções e demonstrou que a maneira perdulária e até mesmo irresponsável como a nossa sociedade trata a disponibilidade de água não pode mais ser tolerada. O valor da água, na verdade, faz parte de um conjunto de lições que todos nós, os habitantes do sertão nordestino, não é isso, meu querido
senador Garibaldi Alves. Sabemos de cor lições que aprendemos já no berço e que agora nos toca compartilhar com o resto do país, inclusive, como eu disse anteriormente, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Uma dessas lições é a certeza de que a seca, por muito que tarde, um dia voltará. E que por isso teremos que estar todo o tempo preparados para ela. Outra é que a seca, em seus efeitos, avança muito além do problema do abastecimento doméstico da água, gerando toda uma gama de dificuldades para o normal desenvolvimento da vida social e econômica. Sem água, é impraticável o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. E especialmente em regiões pobres, como o sertão do Nordeste. Sem esse recurso básico, a fome e a miséria passam a rondar a vida das famílias. Senhor presidente, para obter um pouco de água, muitas vezes suja e contaminada, elas precisam caminhar por horas sob o sol forte, escaldante e causticante. Com alimentação precária e o consumo de água de péssima qualidade, os sertanejos acabam sendo vítimas de muitas doenças. O desemprego também aumenta muito no período da seca e incentiva a saída de pessoas do campo, que fica despovoado, para as cidades que incham sem controle. O desemprego também aumenta muito no período da seca. Mas, com isso, a despeito da influência de outros fatores, a proporção entre a população rural e a urbana no Nordeste se inverteu completamente entre os censos de 1960 e o censo de 2010. Com efeito, o IBGE apurou que os nossos sertanejos, que eram 66% da população rural, passou para 27%, aliás, e na cidade, 27%. Isso se inverteu. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, a seca de 2014 e do corrente ano ainda já extrapola o Nordeste. O flagelo de um século atrás, flagelo este descrito por Raquel de Queiroz, que sua obra em O 15, aliás, está fazendo exatamente 100 anos da obra de Raquel de Queiroz, que retrata a grande seca de 2015. Por sua vez também, José Américo em A Bagaceira e Graciliano Ramos em Vidas Secas. E suas consequências somente não são piores porque os governos e a sociedade, mesmo sem o nível desejado de organização, já se aparelharam para melhorar o seu enfrentamento. O padrão atual, contudo, está longe de aliviar todos os problemas que vêm de uma estiagem, mostrando-se profundamente afetados neste momento, além do abastecimento de água para consumo humano, a geração de energia e a produção de alimentos. Senador Eumano, uma parte... Pois não, nobre deputado. Aliás, senador Donizete. Acho que é porque eu estava defendendo ser deputado federal e acabei me tornando senador, viu, senador, mano? Eu também ia ser estadual, eu terminei aqui nesta casa. Então, eu, acompanhando a sua fala e o seu discurso brilhante, recheado de informações e
e de personalidades importantes para a história brasileira. Eu tenho discutido a questão da seca, embora possa parecer que o Tocantins, com tanto de água que tem, os rios, não tem problema da seca, mas tem, e problemas graves, né, que faz com que a produção não se efetive, faz com que as pessoas não tenham a água de qualidade e acesso à água potável para poder consumir. Então eu quero me somar a Vossa Excelência no sentido de que discutir a questão da crise hídrica é fundamental neste, inclusive, que é o ano das águas. E eu tenho um requerimento pedindo audiência pública para discutir a questão da defesa da água em nosso país. Mas eu penso que nós não temos como acabar com a seca, mas nós temos como construir ferramentas políticas, né, e ações de governo que vai minimizar a seca. E hoje não basta mais a discussão de que a gente pode buscar água no subsolo, porque está provado, por exemplo, que se nós continuarmos praticando a agricultura que estamos praticando, se nós continuarmos desmatando como estamos desmatando, e eu não sou dos que pensam que não tem que desmatar, mas a prática a agricultura no nosso país, e eu tive oportunidade de ir a Não Me Toque, conhecer uma experiência extraordinária da Embrapa, que eu penso que nós devemos levar para os nossos estados, que é que hoje a tecnologia das empresas de produção de máquina não permite mais o plantio em nível, que é o plantio que permite reter a água e fazer com que ela, além de preservar o solo com mais umidade, ela possa ir para o lençol freático. Porque o que nós estamos precisando no país, nesse momento, é retomar o florestamento em torno dos rios, dos córregos, das nascentes, precisando fazer uma agricultura que seja plantada em nível para que não vá a água para os rios, para os riachos, para que a gente possa continuar fazendo com que o ciclo natural, né, da natureza, que a água caia, percole e volte para o lençol freático, é muito importante. Daí, neste ano, eu quero também levar esse debate de defesa da água, quero discutir isso no meu estado, discutir no país, porque sem água não tem caminho. Nós podemos ficar sem algumas coisas, mas sem a água não é possível. E a seca não vai acabar, ela pode ser minimizada, porque esse é um fenômeno natural. Mas a intervenção do homem na natureza está fazendo com que a seca seja mais aguda, né? E aqueles que pensavam que o Sudeste não ia ter problema com a seca, não ia ter crise hídrica, já sabe que tem. E que precisa tomar medidas no sentido, não é só de fazer reservatório, mas de fazer com que a água da chuva que vem vá para o lençol freático para que ele possa abastecer os mananciais e assim garantir a permanência da água em nosso planeta. Obrigado pela parte, que muito me honra nesse momento aqui, senador. Eu agradeço a vossa intervenção, ao tempo em que aproveito a oportunidade, historicamente, desde a criação do antigo IOCS, que nós dizemos que temos que ter política contra a seca, quando nós temos que ter políticas públicas de convivência com a seca. O primeiro órgão criado há mais de 100 anos, ainda no século XIX, que foi o IOCS, Inspetoria de Obras contra as Secas. Depois transformaram em Inspetoria Federal contra as Secas. E hoje o órgão existente, com mais de 100 anos, é o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Falei aqui há poucos instantes no Wellington Dias, o senador passou por esta casa, e ele já defendia a tese de que deveríamos ter políticas públicas
de convivência com a seca. É isso hoje o que está prevalecendo, inclusive o nosso companheiro senador Donizete se referiu à Embrapa, que através do seu Centro Nacional do Trópico Semiárido, lá em Petrolina, tem trabalhado muito essa questão. Mas, aliás, a dimensão hoje de água, de falta de água, de seca, meu querido senador Garibaldi Alves, está tomando essa dimensão porque atingiu São Paulo. Hoje está se falando no Brasil em segurança hídrica. Até o nome mudou, segurança hídrica. Mas porque atingiu o centro nervoso, econômico, financeiro do país, que é São Paulo. Então, tive a oportunidade de conversar o ano passado com nordestinos que foram para São Paulo fugindo de problema de escassez de água do Nordeste. E estão passando em São Paulo por problemas seríssimos de falta de água. Não só São Paulo, Rio e outros centros, grandes centros. Então, creio que agora, depois de 100 anos, de mais de 100 anos de sofrimento no Nordeste, nós, a nação, quer dizer, todos, vamos nos debruçar sobre essa questão, esse problema que diz respeito à vida das pessoas, à vida dos cidadãos. Mas, senhor presidente, essa conjuntura também impõe severas restrições ao crescimento econômico, jogando uma ampla zona de sombra sobre as perspectivas de melhora da qualidade de vida, não somente para as presentes, mas para as gerações futuras. Para o Nordeste, e agora reflito especificamente sobre a região que eu represento, que o senador Garibaldi Alves representa, e aqui eu vejo o nobre senador Flecha Ribeiro, lá do Trópico Úmido, que não tem este problema, e também Vossa Excelência, lá ali do Tocantins, regiões muito ricas em água, em abundância. Mas o problema, nós temos que fazer uma reflexão sobre o estado que nós, nordestinos, representamos. É necessário repensar as políticas públicas de combate, de convivência com a seca, de modo a incorporar soluções mais estruturantes para o problema, universalizando, por exemplo, a adoção de soluções locais para a captura e o armazenamento de água, finalizando até mesmo hoje falando sobre a transposição das águas do Rio São Francisco para regiões e áreas do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Solução que pode ser replicada em muitas outras regiões do Nordeste. Essas, entre outras medidas, podem perfeitamente ser adotadas para que os efeitos da volta da seca, agora ou no futuro, possam ser melhor absorvidas pelas famílias sertanejas. Ampliando minha reflexão de modo a incluir o restante do país, penso que é extremamente necessário que se aprenda a valorizar melhor o recurso hídrico ou nossos recursos hídricos. Urge não somente aplicar com maior rigor a legislação ambiental, que já possuímos, no que diz respeito à utilização racional dos recursos naturais, tais como a água, o solo, a vegetação, mas fazê-lo a partir de um amplo consenso nacional. Impressionante constatar, por exemplo, que os índices de perda de água tratada, aliás, já se falou aqui no plenário desta casa, tanto nos sistemas de distribuição operados diretamente pelo poder público, quanto nos concedidos à iniciativa privada, as perdas são imensas, de 38% a 40%.
Há casos em que, repito, 30%, 40% do volume total é desperdiçado, contra um parâmetro ideal que não ultrapassa os 15% de perda em regiões e países civilizados e desenvolvidos. Hoje, é possível dizer que no Sudeste não haveria crise de abastecimento de água, ou ela seria bem menor se os índices de perdas fossem próximos aos valores mundialmente utilizados como referência. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92, consagrou em definitivo a ideia de que desenvolvimento sustentável, conceituado como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras. Precisamos internalizar esse conceito e deixar de lado a ilusão ingênua de que, pela grandeza do nosso território e pela riqueza que seu quinhão natural, nossos recursos são ilimitados. Não, os nossos recursos são, sim, limitados. Em termos institucionais, o nosso país dispõe de uma estrutura governativa moderna, composta por instituições competentes e aptas a vencer esse desafio, seja na área da gestão hídrica, me refiro, propriamente dita, seja no controle das atividades que interferem com o meio ambiente. É indispensável, contudo, que esse gerenciamento seja mais efetivo e mais dinâmico. É indispensável, além disso, que a sociedade brasileira se conscientize melhor de seus deveres, de suas obrigações quanto ao uso dos nossos recursos naturais, inclusive com a aplicação equilibrada e firme do sistema de recompensas e de punições que a lei sabiamente estabeleceu. Esta Casa, como a mais alta instância representativa dos interesses da nossa federação, tem o dever de se posicionar nesse sentido, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e faço estas considerações pela relevante importância que tem o setor hídrico, hoje abalado por profunda e inquestionável crise. Nesse sentido, destaco o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 1 deste exercício de 2015, aprovado no dia 25 de fevereiro naquela casa, na Câmara dos Deputados. Esse projeto, que está aguardando designação de relator na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, institui a Política Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Portanto, é fundamental a inexistência de um marco legal para enfrentarmos a questão da seca. No Piauí, existem municípios que ainda são abastecidos por carros-pipa. Essa situação, eu sempre repito, é inaceitável. Fruto da falta de planejamento e políticas públicas efetivas voltadas para a convivência com este problema de falta d'água ou insuficiência de água em períodos críticos. Por isso,
É tamanha a importância desse projeto para o Nordeste e para o Brasil. E peço o empenho desta Casa, deste Senado, na prioridade de sua análise e de sua aprovação. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aproveito esse pronunciamento para louvar a aprovação pelo plenário desta Casa, na semana que passou, pela criação de uma comissão temporária para fazer um diagnóstico da crise hídrica e buscar soluções para esta triste realidade. Realidade essa que há muito tempo assola o semiárido nordestino e que só agora, com a expansão de suas fronteiras além Nordeste, chegando ao Centro-Sul, a São Paulo, a Belo Horizonte, e atingiu outras regiões, como essa que eu me refiro, do país, tornou-se um verdadeiro problema. Foi preciso transcender as fronteiras do Nordeste, atingir, repito, São Paulo e outras regiões ricas, para que se transformasse em um problema nacional. Meu grande presidente Garibaldi Alves, lembro por último, no domingo, dia 22, eu já me referi aqui, foi celebrado o Dia Mundial da Água, o que tornou ainda mais oportuno este nosso pronunciamento. Não só meu, mas de outros companheiros deputados e deputadas que fizeram uso e alusão ao tema. O Brasil precisa dar uma grande virada na relação com esse recurso insubstituível que é a água. Sem essa urgente mudança, não seremos capazes de alcançar o patamar de qualidade de vida que tanto almejamos para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras senadores. Eram estas as nossas palavras. Agradeço ao senador Elmano Ferrer pelo seu oportuno pronunciamento a respeito da água, do Dia Mundial da Água, que decorreu no dia 22, último domingo.